O Centro Paula Souza nasceu em 1969, durante o governo de Abreu Sodré, por meio de um decreto-lei. Seu objetivo era ambicioso: criar uma rede gratuita de ensino superior de tecnologia em São Paulo, em um momento em que a industrialização avançada e o país precisavam de qualificação profissional. No início, a instituição se chamava CET, Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo. Poucos anos depois, passou a adotar o nome de Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Mais tarde, Centro Paula Souza, em homenagem ao engenheiro e político Antônio Francisco de Paula Souza, visionário, republicano, abolicionista e fundador da Escola Politécnica da USP. Ele acreditava que o progresso do país passava pela ciência, e pela tecnologia e pela educação. Paula Souza foi responsável por grandes obras de infraestrutura ferroviária no Brasil e dirigiu a Poli-USP entre 1894 e 1917. Além disso, ocupou cargos de destaque na política nacional, chegando a ser ministro do governo de Florindo Peixoto. O nome dele carrega essa ideia, a educação como motor de transformação. As primeiras unidades abriram em Sorocaba e na capital paulistana, oferecendo os cursos em construção civil e mecânica. A proposta era formar tecnólogos prontos para atender às demandas imediatas na indústria. Nos anos 80, novas FATECs surgiram em regiões estratégicas, como a Baixada Santista e Americana, acompanhando o avanço da informática e da economia. Ai, meu, que saco, minha mochila rasgou. Meu, a minha mochila não rasga nunca. Ai, meu Deus, o Nicolas estavam brigando! O quê? Mochila 3 listras, dura mais que paciência de professor. Ao mesmo tempo, o Centro Paula Souza passou a expandir a sua atuação no ensino de nível médio, incorporando escolas técnicas já existentes por meio de convênios entre a União, o Estado e o município. Muitas dessas instituições já possuíam longa tradição, fundadas no início do século XX, como as atuais ETEC Getúlio Vargas e ETEC Carlos de Campos, em São Paulo. Em 1988, foram criadas as primeiras escolas técnicas diretamente ligadas ao Centro Paula Souza, como a Escola Técnica de São Paulo, ETESP. Foi nesse período que a rede começou a crescer de maneira consistente, chegando a administrar 82 escolas. Em 2014, já atendia mais de 280 mil alunos em 217 ETECs, 68 FATECs e centenas de classes descentralizadas em mais de 300 municípios. Outro marco importante na trajetória do Centro Paula Souza foi o investimento em inovação. Estamos aqui com o professor Ulisses, que é um funcionário da CPS, e vamos fazer algumas perguntas. Bom, quais são as principais atividades que você realiza aqui no CPS no dia a dia? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, a oportunidade de participar, de colaborar aqui nesse documentário. Eu hoje atuo na divisão de gestão pedagógica, que está subordinada à coordenadoria de supervisão educacional. São muitas atividades no dia a dia, no nosso cotidiano aqui no Centro Paula Souza, mas dentre elas, algumas que a gente pode destacar e que são as principais. Planejamento, orientação e acompanhamento das unidades de ensino, apoio técnico e formativo às equipes gestoras das unidades escolares. Em que sentido? Todos os aspectos pedagógicos, Então, metodologias, procedimentos didáticos, avaliações, e também elaboração de diretrizes e orientações pedagógicas, não só para as unidades de ensino diretamente, mas também através das divisões pedagógicas regionais, que são os nossos núcleos regionais, que vão fazer interface aí com as escolas e com as equipes gestoras. E, além disso, toda e qualquer ação de respaldo e orientação no que diz respeito ao trabalho pedagógico das escolas. Por quê? Porque uma das atividades também é o acompanhamento dos indicadores educacionais. E, através dessa análise de dados, isso nos auxilia na tomada de decisões para os projetos que desenvolvemos. Mas eu entendo que isso é consequência de um trabalho, de um aprimoramento exatamente do trabalho pedagógico em sala de aula. Eu acho que é isso. Bom, como você vê o impacto do trabalho do CPS nas escolas e nos alunos? O impacto é direto, Em que sentido? Quando a gente fala de atividades administrativas, então, por exemplo, hoje estou afastado das minhas aulas justamente para desenvolver atividades na administração central. Mas esse impacto é direto, justamente não só no setor onde eu atuo hoje, mas em toda e qualquer atividade administrativa, porque a razão da nossa existência é a escola. Então, se tem escola, se tem aluno, se tem equipe gestora,
tem o trabalho da administração, digamos assim, entre aspas, nos bastidores, né? Justamente para dar esse respaldo, para dar essa orientação. Mas eu acredito que todas essas atividades que nós desenvolvemos no dia a dia, ela traz um impacto direto. Principalmente, aí eu destaco, o meu trabalho enquanto divisão de gestão pedagógica, né, na supervisão, é o impacto no sentido da orientação para a equipe gestora, para professores, para alunos e toda a comunidade escolar, que isso reverbera nas ações de ensino e aprendizagem. Então, o impacto certamente o impacto é direto. Sim. Há algum projeto ou iniciativa do CPS que você considera mais importante ou inspirador? Essa é uma pergunta difícil. Por quê? Nós temos muitos projetos, né? Posso citar alguns deles, até projetos realizados pela Arinter, pela CGFIEC, porque nós atuamos em outras frentes, então, educação continuada, ensino profissionalizante, a Superintendência de Materiais Educacionais e Programas Pedagógicos, que agora faz um trabalho com um olhar direcionado para os alunos, já realizavam, mas agora de uma forma mais intencional, ações, né, de aceleração de aprendizagem. Mas o que eu destaco como principal e o mais importante, certamente, é a formação dos professores, né? Então, a formação, a educação continuada, a capacitação dos docentes, ela é essencial. Em que sentido? Quando nós fazemos um trabalho de aprimoramento, de um refinamento, digamos assim, das habilidades dos docentes, isso certamente vai reverberar nas ações de ensino-aprendizagem. Isso vai trazer um ensino mais significativo, mais contextualizado, porque a gente fala muito, né, fala-se muito em relações de ensino e aprendizagem, metodologias ativas, ferramentas ativas, mas isso precisa fazer sentido para o aluno. Então, para além de uma relação de aprendizagem significativa, é necessário que nós tenhamos uma construção e um ensino significativo. Porque se não significa para você, docente, o aluno vai entender uma completa desconexão entre a realidade do mundo e a aula que eu estou dando, né? Então é muito importante que a gente tenha essa construção. É claro que no dia a dia, e aí eu falo de uma forma até mais pessoal, né, como uma pessoa jovem, não só de Centro Paula Souza, de pouco tempo de Centro Paula Souza, mas jovem de idade mesmo, e quis ser professor por opção. Isso é muito importante de mencionar, né? Infelizmente, já ouvi colegas dizendo que eram professores por falta de opção. Eu sou professor por opção, eu escolhi, né? Então, é como um ofício. Isso é muito importante mencionar. Eu acho que no dia a dia a gente aprende. Claro, primeiro dia de aula, o aluno está nervoso, a gente também fica muito nervoso, né? Com aquela expectativa de saber quem será minha turma, como que eu vou lidar, quais serão os meus desafios frente àquela turma, porque cada turma tem suas especificidades, cada aluno é um mundinho, né, particular, Sim. E eu tenho 40 mundos ali reunidos e eu tenho que dar conta de atender aquelas expectativas, de fazer com que todos caminhemos juntos rumo aos objetivos que são propostos dentro de cada componente curricular, de cada área do conhecimento. Então, o desafio é enorme e é diário. Mas se eu tenho o apoio de uma equipe gestora, de uma coordenação de curso, de uma superintendência que está ali ao lado, dando esse suporte necessário para o professor, o trabalho é coletivo e certamente a gente caminha aí em direção ao sucesso. Por isso, retornando àquele ponto inicial, acho que um dos projetos mais importantes e que a gente tem que ter um cuidado especial é o de formação continuada dos professores. Inclusive porque isso traz efeitos positivos ou não, né, para a sala de aula. O aluno percebe a diferença entre a aula do professor que está buscando continuamente a especialização, que investe na sua jornada de formação continuada, e aquele docente que de repente está ali, vamos dizer assim, um pouquinho engessado, vamos colocar dessa forma. Uhum. Claro que nós precisamos considerar também, aí eu menciono aquele docente que infelizmente precisa dar aula em várias unidades escolares, é uma realidade de muitos, não é de poucos, e esse professor às vezes até tem um intento de investir, de fazer uma pós-graduação e por falta de tempo não o faz. Mas é imprescindível que nós busquemos sempre a atualização profissional, independentemente da área onde nós estamos atuando. Isso é muito necessário porque o conhecimento ele se renova, então para que eu não fique para trás, digamos assim, né? Sim. É isso. É isso. Muito obrigada, viu, professor, pela entrevista. Obrigado a vocês pelo espaço de reflexão, de diálogos, né? Quero agradecer e aproveito para fazer um agradecimento especial. Em nome dessa equipe, dos alunos, a todos os alunos da escola. Também agradeço a toda a equipe gestora, em nome da professora Soraya, da professora Juliana e da professora Márcia, nossa querida Márcia X, né? Com quem eu aprendi muito e aprendo, né? Foi uma alegria poder ter atuado na ETESP. Foi pouquinho tempo, né? Mas durante os meses em que eu dei aula lá, certamente eu fui uma pessoa muito feliz e fui transformado profissionalmente, eu aprendi bastante nessa unidade. Então, meu abraço, meu carinho a todos os professores e a todos os alunos. Obrigado. Atualmente, o Centro Paula Souza é considerado a maior instituição estadual de ensino profissional gratuito da América Latina. Está presente em mais de 360 municípios paulistas, administra mais de 220 ETECs e mais de 70 FATECs, atendendo a centenas de estudantes em cursos de nível médio técnico, superior tecnológico, pós-graduação e extensão. Mais do que esses números, o Centro Paula Souza se consolida como um modelo de excelência em educação pública, gratuita e de qualidade, mantendo-se fiel ao ideal de Antônio Francisco de Paula Souza, que o progresso do país depende de uma formação sólida, voltada à ciência, à tecnologia e ao desenvolvimento humano.
Mas como nasceu a nossa escola dentro dessa rede? A Escola Técnica Estadual de São Paulo, a ETESP, foi inaugurada em 28 de março de 1988. Seu objetivo era aproveitar os espaços da FATEC de São Paulo, oferecendo cursos integrados ao ensino médio. Os 3 primeiros foram edificações, processamento de dados e eletrônica. Desde o início, a localização da escola foi um diferencial. Estamos bem no coração de São Paulo, próximos à Pinacoteca, à Sala São Paulo e ao Museu da Língua Portuguesa. Essa proximidade com a cultura sempre fez parte da experiência tespiana, além da proximidade com o metrô Tiradentes, que traz conforto e garante que todos possam ter acesso à escola. Outro diferencial é a seleção das ETECs através do vestibulinho, selecionando alunos com visão de futuro e vontade de crescer na vida por meio dos estudos e da educação. A identidade da ETESP também está na sua arquitetura. O prédio Hipólito Pujol, de 1938, foi parte da antiga Poli. Linhas mais sóbrias, típica dos anos 30, e hoje abriga salas e laboratórios. Parte é cedida à ETESP e parte é usada pela FATEC. O edifício Maffei, de construções sólidas, de caráter institucional, é sem muitos adornos. É menos lembrado, mas fundamental. Oferece apoio administrativo. Já o Ari Torres, construído na segunda metade do século XX, é moderno e funcional, sendo o coração da escola. Neles estão a maioria das salas de aula, a secretaria e os setores administrativos. Chegar à ETESP pela primeira vez costuma causar a mesma impressão em muita gente, uma mistura de surpresa e orgulho. A estrutura, os professores, a localização, tudo transmite que essa escola é diferente. Não se limita a uma sensação única, ela também faz parte da memória de quem estudou aqui e ajudou a construir essa história. Em seguida, vamos conhecer essa perspectiva diretamente de quem viveu tudo isso. Um ex-aluno que também se tornou parte da história da escola. Bom dia, gente. A gente está aqui com a Mariana Luísa, ex-aluna da ETESP, de ADM. Mariana, qual foi a coisa que mais te marcou durante o seu período de estudo aqui na ETESP? Assim, eu acho que o que me marcou muito aqui na ETESP é o senso de comunidade muito forte que a gente tem. A gente passa muito tempo junto, né? Principalmente no integral. Tem dia que a gente fica das 7h30 até as 5h30 aqui. Então você tem uma vivência e você aprende muita coisa dentro dessa vivência. Além disso também, porque a ETESP é muito fora da curva em muitas coisas. Por exemplo, a gente tem uns eventos, Semana da Primavera, Sarau, os interclasses, aquela venda de bolo da Marcelo do primeiro ano, que é muito legal, a Expo. Então isso tira muita gente da zona de conforto de vir para a escola estudar e realmente cria uma vivência aqui dentro. Eu lembro que assim, os meus amigos de fora, eu falava as coisas que aconteciam aqui dentro e falava, gente, mas não é normal isso, não é de toda escola. Então isso é o que me marcou muito e eu sinto muita saudade disso. Mari, que conselho você daria para os alunos da ETESP que querem cursar uma faculdade pública, assim como você? Assim, eu acho que a época de vestibular, ela é muito difícil. Só que, parece clichê, mas um conselho genuíno seria, tipo assim, não deixe de viver os seus momentos aqui também só por causa da faculdade, sabe? Então, assim, passar na faculdade é muito bom, é muito prazeroso, você ter as suas aprovações e você tá fazendo algo que você gosta realmente, porque a gente escolhe o nosso curso, né? Mas vive os momentos aqui, tipo, a faculdade não é tudo na vida. Então, se você tá aqui, esteja na praceta, faça as coisas, vá aos interclasses, vá nos sarais e aproveita o momento com seus amigos, porque assim, a gente passa muito tempo aqui dentro. Se a gente ficar aqui dentro com as demandas de TCC, de prova, mais vestibular e não relaxar um pouco, a gente surta. Então, deixa pra você assim, foca real na faculdade, no vestibular, porque é muito importante, mas não renega os momentos que você está com as outras pessoas, porque senão você surta e quem tem burnout não passa na faculdade. Então, é isso. Obrigada, Mari. Bom dia, gente. Eu tô aqui com a Juliana Lima, coordenadora pedagógica da ETESP. Ju, me fala, como a pedagogia da ETESP tem mudado nos últimos anos? Na verdade, o que a gente tem observado, né, que os professores tentam adaptar as metodologias de acordo com a necessidade de cada turma, o que os professores percebem dos alunos. Então, e há essa necessidade, né? Então, com o tempo, o perfil de aluno vem mudando muito, então há essa necessidade de mudar. Então, hoje a gente trabalha muito com essas metodologias chamadas de metodologias ativas, em que o aluno é o protagonista, né, da sua própria jornada. Então, quanto mais o aluno
puser a mão na massa, melhor vai ser o trabalho para ele, melhor vai ser a experiência dele. É claro que a gente percebe que ainda tem professores que são mais tradicionais, mas a gente tem outros professores também que utilizam diferentes metodologias. Tá? Então, eu acho que esse é o diferencial. Então, a gente não tem aqueles professores que todos os professores usando a mesma metodologia, os mesmos critérios de avaliação, os mesmos instrumentos de avaliação. Eu acho que esse é o diferencial. Que conselho você daria para os alunos da ETESP para eles aproveitarem a escola ao máximo? Eu posso falar até como ex-aluna da ETESP, né? Então, aproveitem a experiência que vocês estão tendo. Aqui eu enxergo como já um estágio de vocês para o universo já universitário. Carreguem, aproveitem o tempo, não só quando a gente fala de estudo, mas a escola como também a amizade que vocês criam aqui, né? Porque vocês passaram um bom tempo, 3 anos praticamente aí, a família de vocês, a segunda família de vocês, né? Então, a experiência dos professores, a convivência com os colegas, as discussões que vocês tiveram dentro do ambiente escolar, fora deles, tudo isso vai agregar para a vida de vocês, né? Não só no campo universitário, mas também no mercado de trabalho, quando vocês estiverem aí. Posso falar que o ensino médio geralmente é o melhor momento, tá? Então, onde vocês têm as descobertas, onde vocês vão sofrer também um pouquinho, que essa pressão psicológica, até mesmo pessoal, porque essa cobrança, pensando em vestibular, pensando o que eu vou fazer da minha vida, o ensino médio está acabando, o que eu vou fazer? Mas isso é normal, todo mundo sobrevive. Então, aproveitem cada momento. Hoje, principalmente nessa reta final, pode parecer complicado, difícil, né? Meio sofrido, mas depois vocês vão passar, quando vocês estiverem lá na frente, vocês vão ver que vocês tiraram de letra e que isso é normal na vida de todo mundo. Todo mundo vai passar por isso e todo mundo vai conseguir passar por isso. Obrigada, Ju. Imagina. Oi, gente, eu tô aqui com o professor Roger, professor de Filosofia e História da ETESP. Professora, há quanto tempo você dá aula aqui na ETESP e qual é a matéria que você mais gosta de lecionar? Tá, dou aula desde 2016 e, bom, eu entrei lecionando filosofia, mas com o tempo essas coisas foram mudando, as disciplinas foram diminuindo a carga horária de umas, aumentando de outras, e hoje eu dou aula de várias outras disciplinas, né? Menos filosofia, inclusive. É isso, a que eu mais gosto, sim, eu fico mais à vontade com filosofia, que é a minha área onde eu sou formado. E o que você vê como o maior desafio de ensinar para os alunos hoje em dia? Bom, acho que tem vários possíveis de ser pensado, mas assim, acho que o maior hoje em dia é, de alguma maneira, fazer com que dentro dessas disciplinas, exemplo, filosofia, história, estudos avançados de ciências humanas e sociais aplicadas, laboratório de intervenção e mediação sociocultural, mostrar de alguma maneira como que elas podem fazer sentido e tratar de coisas ligadas a esse mundo que está mudando muito rápido, principalmente com relação ao mundo do trabalho. Como assim mundo do trabalho, né? Vocês não têm mais aquela segurança do ponto de vista, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser isso, vou ser aquilo. Então o mundo do trabalho está mudando muito. Sim. E dentro dessa mudança fica difícil a gente tentar juntar o conteúdo dessas disciplinas, a forma como dá-los e ligar eles a esse tempo presente com essas mudanças todas. E como é que você acha a dificuldade de, ver os alunos aqui, entreter eles na aula, prender a atenção deles? Você vê que mudou isso desde 2016 até hoje? Porque hoje a gente tem muita influência das telas, né? Mas daquela época acho que já tinha um tanto também, entendeu? Eu acho que o que mais mudou, digamos assim, foi a perda de carga horária das disciplinas tradicionais. Então vamos dizer assim, antes tinha 2 horas aulas de história no primeiro, segundo e terceiro ano. 1 hora aula de filosofia no primeiro, segundo e terceiro. Agora com essas novas disciplinas, estudos avançados, laboratório por aí vai, os professores, inclusive eu, não estão necessariamente preparados, digamos assim, para dar essas disciplinas, mas elas são, digamos assim, colocadas no currículo. Isso atrapalha um pouquinho, atrapalha a continuidade que antes era permitida pelas outras disciplinas, a familiaridade com as outras disciplinas, que mesmo apesar de acharmos que elas não estão preparadas para as mudanças do nosso tempo, não estão. Estão em que sentido? A maneira como elas poderiam ser dadas, e a gente já familiarizados com elas, isso tornaria possível a gente
adaptá-las, digamos assim, a esse tempo presente. Não necessariamente ter outras disciplinas que a gente, às vezes, falta um pouco de conhecimento que se deseja para essas disciplinas e a preparação nossa mesmo para ministrar essas disciplinas. Então, acho que isso é uma das maiores dificuldades, que nem tem a ver tanto com vocês, digamos assim. E como você procura motivar esses alunos dentro de sala de aula? Eu acho que a motivação, ela não procuro. Não tem uma coisa assim, olha, vamos... Não tem isso, não tem nada disso. A motivação, se ela acontece, ela é interna. Como assim interna? A partir do próprio conteúdo. Digamos assim, uma maneira de passar esse conteúdo, uma maneira de sensibilizar o aluno, a motivação estaria nisso. Então não tem nada externo. Isso vai servir para... Não, eu não tenho essa prática. Então a mobilização, se ela vier, ela vai vir a partir, repito, da própria maneira como é conduzida a disciplina. E não por prometendo algo. Inclusive, o que a disciplina vai oferecer é possibilidade do aluno ser mais autônomo na sua crítica, na sua capacidade de pensamento. E isso pode dar em perceber que o mundo pode ser uma desgraça. Então não tem motivação no sentido assim, legal, isso vai dar. Não necessariamente. Obrigada, Roger. Você está cansado de só comer carne moída no almoço? De comer arroz cru? Seus problemas acabaram com a nova colher de sabores. Com ela, qualquer comida fica do sabor que você quiser. Seu almoço, seu sabor. Bom, não é? Desde a fundação, a escola buscou formar cidadãos com base humanística, tecnológica e ética. E o trabalho coletivo de alunos, professores, funcionários e direção fez a ETESP se destacar nos rankings do Enem e nos vestibulares das universidades públicas. Com parcerias em estágios e participação em programas como o Aprendiz Paulista, a escola sempre manteve um olhar para o futuro dos seus alunos. A ETESP não nasceu apenas como mais uma escola técnica. Ela se tornou referência em qualidade e compromisso social. Mas o que mantém essa tradição viva até hoje? Como é a ETESP atualmente? Hoje, a ETESP é muito mais que uma escola técnica. É um espaço de formação, criatividade e cidadania. Como o senhor enxerga o papel da ETESP hoje dentro do CPS? A ETESP tem um papel muito importante no sentido de fazer um vestibulinho e trazer para si alunos dedicados, alunos que desenvolvam o seu próprio estudo. Com isso, esses alunos estão aptos para entrar numa escola, uma universidade pública de qualidade. E quais foram os maiores desafios enfrentados na coordenação? Hoje, o excesso de trabalho ele é acumulado, você apaga fogo sempre o tempo todo, mas não deixa de ser um trabalho motivante, porque a cada dia é uma surpresa e a gente vai levando esse trabalho muito avante. Certo. E qual legado deseja deixar para a escola e para os alunos? Que os alunos zelem por esse lugar que eles conquistaram, essa oportunidade de estudar aqui, que tenham ótimas notas, que façam um bom estudo e que sempre levem o nome da nossa escola no seu currículo. Sintam-se alegres por isso. Obrigada, viu, professor, pela entrevista. Por isso, é um prazer. Tchau, tchau. A gestão democrática não é apenas símbolo, ela se materializa em projetos, eventos e decisões que envolvem toda a comunidade escolar, garantindo que a ETESP responda às necessidades dos seus estudantes e da região. As ETECs, historicamente, ocupam destaque entre as instituições públicas de educação técnica, e a ETESP participa desse movimento de reconhecimento acadêmico. Gente, agora estamos aqui com o professor Leonardo, professor de artes aqui da ETESP, e a gente vai entrevistá-lo aqui. Qual é a importância da arte na formação dos alunos da ETESP? Bem, eu como professor de artes, acredito que o conteúdo que eu passo para vocês no ensino médio, que é a história da arte, vai ajudar vocês tanto em questões de cultura, vocês serem pessoas mais cultas, e também na questão de enriquecer os seus conhecimentos e também um senso mais crítico perante a sociedade. O que a arte pode ensinar além da sala de aula? Bem, além, como eu já tinha dito anteriormente, além de cultura, conhecimento, ela pode trazer para você questões mais socioemocionais, Você saber aprender a lidar com o próximo, com os seus problemas, e assim ter uma vida um pouco mais tranquila. O que a vivência na ETESP pode ensinar além da sala de aula? Bem, aqui no Colégio ETESP,
ele é muito, essa questão do fora de sala de aula, né? Ele é muito importante porque ajuda e colabora também com a vivência entre alunos de vários lugares diferentes, idades diferentes, né? Com culturas diferentes e com as questões também da APM, que faz vários eventos com os alunos e com os pais do aluno. Isso agrega muito na comunidade escolar, que isso é muito bom para todo mundo, tanto para os professores, coordenação, para o aluno e para os pais. É isso, professor. Muito obrigada pela entrevista, viu? Valeu aí. É isso aí. Obrigado a vocês. Isso. Agora, para falar sobre o impacto do movimento estudantil na escola, a gente trouxe aqui o Victor Hugo, que é o representante do Grêmio. Victor, para você, o que significa representar os alunos dentro do Grêmio estudantil? Bem, Ana, representar os alunos dentro de uma escola é uma tarefa extremamente difícil, porque você vai estar apresentando para o resto da comunidade escolar diversas ideologias e vontades dos alunos para garantir que o processo dentro da comunidade escolar seja democrático. Então, assim, você vai estar apresentando toda essa ideologia, representando esses alunos para toda uma comunidade. Então, assim, é uma tarefa extremamente difícil, mas que nós temos conseguido, né, cada vez mais ganhando esse espaço de representação estudantil aqui dentro da escola. Sim. E quais atividades ou conquistas que você destacaria na sua liderança? Bem, na nossa liderança nós tivemos diversos projetos, e estamos tendo diversos projetos para os alunos aqui dentro da escola, mas o que eu gostaria de destacar como conquista seria a ascensão novamente do Grêmio Estudantil, porque devido a um período que o Grêmio Estudantil, que o protagonismo juvenil acabou ficando meio inativo, nós conseguimos reacender essa vontade, né, dos estudantes de trabalharem, de se organizarem politicamente. Então, assim, é uma conquista enorme trazer de volta, né, essa ascensão do Grêmio Estudantil. Então, para mim, essa é a maior conquista que nós Até porque a gente vê que nos anos anteriores a ETESP ela sempre foi muito forte, né? Que a gente tem essa coisa de nos posicionar muito. E aí a gente vê uns anos que a gente ficou meio de molho. Sim. E aí agora vocês estão trazendo isso de volta. Exatamente. Parabéns, Vitor. Muito obrigada. Obrigada. Ai, meu que saco, minha mochila rasgou. Meu, a minha mochila não rasga nunca. Ai, meu Deus, o Nicolas estava brigando! O quê? Mochila 3 listras, dura mais que paciência de professor. Parabéns, Vitor. Muito obrigada. Obrigada. Oi, gente. A gente está aqui com a Soraya, diretora da escola e também representante da luta ambiental aqui na escola. Então, Sô, como surgiu a ideia de fortalecer esse convívio e essa conscientização ambiental dentro da ETESP? Então, as questões ambientais é a pauta hoje da humanidade. Né? A gente não consegue mais conceber um planeta se você não tiver pessoas, né? Aí no caso o ser humano, pensando nas questões ambientais. Nós chegamos num ponto, né, de extrema vulnerabilidade, o planeta no geral, as espécies no geral estão ameaçadas. Então a gente tem que pautar sim sempre o assunto ambiental dentro de qualquer outro assunto. Então, tudo que a gente acaba falando em relação a conhecimento, ele tem sempre a questão ambiental deve estar sempre envolvida. Então, eu acho que em todas as disciplinas, seja elas as disciplinas técnicas, da base comum, elas precisam ter esse olhar, né? Porque, na verdade, o jovem, hoje, na construção do mundo, precisa ter esse olhar. Sim. E como os alunos reagem quando você coloca esse tema de sustentabilidade e você tenta introduzir no dia a dia deles? Então, os alunos no geral, como as pessoas no geral da sociedade, elas sempre acham que pautas ambientais se referem ao outro e não a ela. É sempre uma coisa externalizada. Falar de meio ambiente não sou eu, é o outro. Que é uma coisa errada, né? Porque a questão ambiental, ela passa primeiro, ela tem que nascer de você, e depois é o coletivo.
Então, você tem que primeiro pensar a sua forma de vida e como você lida com ela no meio ambiente, né, no ambiente como um todo, como você lida a sua vida com o ambiente, para então você entender o coletivo. Então, falar de sustentabilidade, falar de questões ambientais, é repensar o seu próprio modo de vida, que deve começar dentro de cada um de nós. E que sonhos você tem para a escola, nesses termos de mentalidade? O que você quer implementar mais aqui? Assim, os jovens que hoje passam na nossa escola, ou mesmo a turma de modular, que já tem um pouco mais de idade, eu acho que é uma grande conquista se eles conseguirem pensar em meio ambiente, né? Pensar no seu próprio modo de vida individual e trazer, como eu disse, né, isso para uma convivência coletiva. Eu acho que a maior pauta é fazer ele pensar, ele enquanto ser humano, dentro de uma sociedade, dentro de um planeta com recursos finitos. Se ele conseguir se localizar, se ele conseguir pensar a posição dele diante de tudo isso que acontece no entorno e ele fazendo parte desse entorno, é uma dos grandes méritos, das grandes conquistas da educação. Porque essa consciência ambiental, como a consciência social, ela precisa acontecer individualmente. Então, assim, como pauta primeira, é essa conscientização. Projetos a gente pode fazer nem na escola. A gente pode fazer a questão da redução do lixo, a gente pode fazer a destinação correta do lixo, o menor uso, né, o uso consciente dos recursos que nós temos na escola, como energia elétrica, como água, como alimentação. A gente vai trabalhando alguns projetos que envolvem os recursos. Mas a primeira coisa que essa pessoa, né, esse cidadão, que são os jovens, precisam pensar é essa relação deles com o meio ambiente. Se a gente conseguir fazer com que ele reflita sobre isso, já é uma grande conquista. Obrigada, Sô. Obrigada. Para entender a escola, escutamos quem a vive. Alunos e coordenadores explicam desafios, conquistas e sonhos. Bom, agora vamos conversar com a professora Márcia X e eu vou fazer algumas perguntas. Qual é o papel da coordenação no desenvolvimento dos alunos? Nós acompanhamos dia a dia os alunos da escola no seu desenvolvimento, em eventuais problemas que eles tenham de aprendizado, de comportamento, relação com professores, com toda a comunidade. Então, o tempo inteiro a coordenação está mediando a situação entre alunos, professores, a escola, a direção, atendendo às necessidades do aluno na medida do possível sempre e ouvindo sempre o aluno e os professores também. Quais projetos mais contribuíram para aproximar estudantes e comunidade escolar? Bom, falar mais é meio difícil, porque assim, na escola nós temos diversas atividades em que envolve os alunos, os professores e os pais também, né? Então vamos desde, por exemplo, as atividades culturais, como a Semana da Primavera, atividades que vocês fazem externas de estudo do meio, estudo de outros lugares. Por exemplo, temos o Dia da Família na escola, que é um sábado, né? Então não existe mais, eu acho que existe uma série de atividades que enriquecem esse relacionamento e faz com que haja uma integração maior entre todos. Qual é a maior transformação que você já presenciou na ETESP? Bom, eu vi todas as transformações que ocorreram na ETESP. Quando eu vim para a ETESP, nós tínhamos só 4 turmas, eram 2 turmas de processamento de dados primeiro ano e 2 turmas de processamento de dados segundo ano. Então eu comecei quando a escola era muito, muito pequenininha, há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, tá certo? Vi a escola crescer. Hoje nós temos 15 turmas de MTech, temos as turmas do modular noturno, que devem ser acho que umas 7, 8, temos a extensão no Céu Butantã. Então eu vi acontecer todas as transformações possíveis e imagináveis nessa escola, com entrada e saída de alunos, entrada e saída de cursos, entrada e saída de professores, entrada e saída de diretores. Então eu praticamente acompanhei
toda a criação e a evolução da ETESP, porque eu cheguei aqui no 2º ano da escola. Tá bom, muito obrigada, Nada. viu, Márcia, pela entrevista. Não. Tchau. Mas a vida tespiana não se resume só à sala de aula, é também um espaço de tradição e cultura. As tradições que constroem identidade e momentos que atravessam gerações. O sarau reúne poesia, música e expressão, um espaço onde estudantes mostram talentos e debatem cultura. A Festa dos Bichos, por sua vez, acolhe os calouros com ritos de passagens. Já a Semana da Primavera mescla arte, sustentabilidade e atividades comunitárias. O Café dos Bichos é um ritual de acolhimento, um momento que aproxima calouros e veteranos, criando redes de apoio, troca de experiências e memórias coletivas. Nossa, eu queria tanto faltar, mas eu tô quase estourando de falta. Mas não precisa se preocupar com isso, agora tem esse aplicativo aqui. Chegou o NFA, o aplicativo que esconde suas faltas. Com ele, você não repete. Então assim eu vou faltar mesmo. Nossa, ainda bem que eu tenho aquele aplicativo lá, eu devo estar com pouca falta. Nossa, eu vou catar aquela Cecília. Tô com 361 falta, como pode? NF é nenhuma falta aparente. Em caso de reprovação, ninguém deverá ser consultado. É nesse acolhimento que se costuram laços que atravessam toda a vida escolar e que se transformam em ação nas festas e nas campanhas da APM. Enquanto o café acolhe, a festa junina reúne tradições, brincadeiras e uma energia comunitária que movimenta a escola, seja para celebrar ou seja para arrecadar recursos para projetos. Oi, estamos aqui com a Bia, do 3º ADM, que participou da organização da festa junina deste ano, e nós vamos fazer algumas perguntinhas para ela. Então, Bia, para você, como que foi participar da organização da festa junina deste ano? Foi uma experiência muito diferente, porque eu sempre fui voluntária aos 3 anos, porém eu nunca participei a fundo no voluntariado, tipo de organizar mesmo. Por eu ser do Correio Elegante, eu tive que chegar antes, ficar até no dia da montagem das barracas, e foi bem diferente e bem legal, assim, foi um aprendizado, podemos dizer. Então, o que você mais gostou de fazer ou de ver acontecendo na festa? Para mim foi gratificante ver no final todo mundo junto, aproveitando o trabalho duro que a gente teve, né? Porque é uma coisa estressante, querendo ou não. E no final você vê tudo pronto, todo mundo aproveitando, as famílias juntas, acho que é muito gratificante. Uhum. E que aprendizado você leva dessa experiência para próximos eventos? Bom, principalmente sobre como agir sob pressão e como lidar com as pessoas, que são aspectos muito difíceis. Mesmo com esses aspectos difíceis, eu pretendo sempre voltar na ETESP, porque é um lugar que marcou minha vida e que eu amo ser voluntária, sou voluntária desde o 1º ano e eu indico para todos ter essa experiência que, além de trazer benefícios e aprendizados para a nossa vida, é algo gratificante. Tá bom, Bia, muito obrigada, viu, pela entrevista. As festas não são só diversão, são memórias e laços que permanecem. Agora a gente está aqui com a Ana Carol, aluna de eletrônica do 2º ano. Ana, para você, qual foi a experiência que mais te marcou aqui na ETESP? Eu acho que para mim a experiência que mais me marcou foi como a escola foi receptiva com os alunos. Então eu, como bichete, ano passado, me senti muito acolhida no Café dos Bichos e em brincadeiras que eles fizeram coletivamente. Sim, e que mensagem você deixaria para os próximos alunos? Eu deixaria uma mensagem de que espero que vocês tenham muita responsabilidade, que vocês aproveitem também, porque a escola, mesmo sendo muito puxada e que demande muito de vocês, eu acho que com certeza vocês conseguem aproveitar e fazer muitos amigos e ir muito bem na escola. Agora estamos aqui com a Júlia Becker, aluna da ETESP no curso de eletrônica. Ju, para você, qual foi a experiência mais marcante que você teve aqui na ETESP até hoje? Acredito que o recebimento, né, dos bichos, né, a recepção dos bichos no Café dos Bichos e no trote, assim, foi um momento muito legal, que ficou muito marcado na minha memória, como assim, no ambiente da ETESP. Você acha que foi muito acolhedora? Tipo, fez você, nossa, escolhi a ETESP certa, a escola certa? Sim, com certeza, assim, além de fazer amizade com outros cursos já, eu conheci o pessoal da minha sala e teve uma dinâmica super divertida, assim, de integração mesmo, foi muito legal.
E qual mensagem você deixaria para os próximos alunos que vão vir estudar aqui? Eu diria para aproveitarem a escola, assim, é puxado, é pesado, mas se organizem e aproveitem, porque apesar de ser puxado, é uma escola que tem, assim, muito entretenimento, você conhece muitas pessoas novas, é um ambiente muito legal, muito divertido de estar. E, assim, aproveitem, gente, participem das atividades, estejam ali, presentes. E como você imaginaria, assim, a ETESP daqui a alguns anos? Eu acho que, assim, cada vez melhor, né? Eu espero que cada vez melhor, com uma estrutura melhor, com professores bons também, nova didática, novos alunos, um ambiente cada vez mais acolhedor e cada vez, assim, melhor para o ensino. Obrigada, Ju. Foi muito bom ter você aqui. Imagina, eu que agradeço, gente, pelo convite. E além das festas, existem projetos que transformam vidas na ETESP. O futuro da ETESP é construído diariamente por iniciativas que vão além da sala de aula. Projetos, grupos e movimentos que unem tradição e inovação. A Associação de Pais e Mestres é uma instituição presente na maioria das ETECs. Contudo, na ETESP nós temos o orgulho de afirmar que a nossa APM se destaca pela sua força, dedicação e envolvimento com a comunidade escolar. Entre suas inúmeras atribuições, a APM desempenha um papel fundamental na organização de eventos da escola, como a tradicional festa junina, que é preparada com grande dedicação, zelo e cuidado. O vínculo estabelecido entre as integrantes da associação e os estudantes também merece destaque. Com atenção, carinho e disponibilidade, a APM oferece não apenas apoio prático, mas também acolhimento humano. Assim, a APM da ETESP não é apenas uma associação de apoio, mas sim um pilar essencial que enriquece a experiência escolar. Oi, gente, eu tô aqui com a Vanessa, tia, mãe da PM e representante da APM. Tia, como é representar os pais e as mães dentro da escola? É uma tarefa bem difícil, de grande responsabilidade, mas muito gratificante, porque realizar os trabalhos que a gente realiza para os alunos e para a escola é como se fosse também uma gratificação pessoal, né? Então, é de muita responsabilidade, mas é muito gratificante. E quais momentos mais te marcaram dentro do ambiente escolar, assim, até hoje? Bom, eu sou uma pessoa muito festiva, né? Eu adoro festa, então planejar os eventos para mim é muito legal. Então, evento como o DVT da Vivo, como as festas junina, agostina, como fazer uma festa para o Dia das Crianças, esses eventos são cansativos, todo o preparo antes da festa acontecer é bem cansativa, mas os eventos que mais me marcam são esses e, por sinal, a festa agostina desse ano, onde o ano passado eu estava na parte da direção de eventos, esse ano na parte da direção executiva, então de muita responsabilidade, de muito aprendizado, mas as festas são as que mais me marcam, eu amo. E são eventos muito grandes, né? Sim, são eventos para aproximadamente 2.000 pessoas, né? Então, para tudo isso acontecer, a gente diz que o backstage dos eventos é bem louco, mas é bom. E para você, qual a importância de manter viva essa tradição dentro da ETESP, da APM? É de muita importância. A gente tem como base as outras ETECs que não têm a APM ativa e isso faz muita falta, tanto em relação à infraestrutura escolar, parte física, o apoio aos alunos, aos pais, aos professores, né, docentes e discentes. Então é de extrema importância a APM hoje estar muito ativa e viva dentro da escola, porque com esse trabalho voluntário dentro da comunidade a gente consegue conquistar bastante coisas que não temos a estrutura por parte ainda do Centro Paula Souza, né? Então é de extrema importância que hoje as mães e os pais que fazem o trabalho voluntário consigam trazer mais pessoas para esse trabalho, para manter, diria que uma tradição, né, da APM aqui dentro da ETESP, que precisa de ser contínua. Obrigada, tia Van. Obrigada. O Projeto Progressão é um cursinho popular gratuito, criado e mantido por alunos e ex-alunos. Todo o trabalho é realizado de forma voluntária, com os próprios ETESPianos assumindo tanto o papel de professores quanto as funções administrativas. Com aulas aos sábados e acompanhamento pedagógico, tem como foco alunos do 9º ano da rede pública e já atendeu mais de 120 jovens por ano, transformando vidas e garantindo acesso a ETECs, institutos federais e até bolsas em colégios particulares.
Dessa forma, o Progressão se consolida como uma iniciativa estudantil que promove inclusão, amplia oportunidades e reforça o papel social da escola pública. Estamos aqui com a Alana, professora do Projeto Progressão, e nós vamos fazer algumas perguntinhas para ela. Alana, como está sendo sua experiência no Projeto Progressão? Atualmente eu estou há mais ou menos pouco menos de 1 ano no Projeto Progressão e é uma experiência simplesmente incrível. Os professores dos outros professores são muito legais, os coordenadores são bem tranquilos, a matéria de passar é bem tranquila em si e os alunos são bem fofinhos mesmo, que algumas vezes a gente tem que dar alguns puxões de orelha. Mas está sendo bem legal até agora. O que você mais gosta nas aulas ou nas atividades do projeto? O que eu mais gosto em si são realmente ter a experiência de poder conviver com outras pessoas que são os alunos e eu conseguir passar a matéria para eles que eu aprendi. No caso, eu ensino matemática, que é uma matéria bem difícil. Acaba que eles às vezes não prestam muita atenção, mas a experiência de você dar aula, de conhecer outras pessoas, de falar com eles, é a melhor parte. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer novos amigos, então de qualquer forma é basicamente isso. Alana, quais são os seus planos ou expectativas em relação ao futuro do Projeto Progressão? Bem, ano que vem eu pretendo continuar dando aula de matemática e eu acho que o próprio futuro do projeto é cada vez mais alcançar mais pessoas e ajudar em cada vez mais futuros. Alcançar o pessoal do nono ano, alcançar o vestibulinho e ter a mesma oportunidade que a gente teve de estar nesse lugar tão incrível que eu gosto, que é a ETESP. É isso. Muito obrigada, Violana, pela entrevista. Relaxa. Cansado do professor explicar e você não entender nada? Seus problemas acabaram com um novo chiclete turbo. É só abrir, comer e todos os problemas resolver. Chiclete turbo, seus pensamentos na velocidade de um raio. Obrigada, Violana, pela entrevista. Relaxa. Já a Atlética, criada em 2022, trouxe ainda mais energia. Organiza interclasses, amistosos e até a participação da escola no circuito esportivo. Desde a sua fundação, a Atlética se consolida como um espaço de autoria estudantil, no qual os alunos têm liberdade para criar, organizar e representar a escola em diferentes contextos. Para tornar o esporte ainda mais acessível e inclusivo, a Atlética promove diversas modalidades, tanto femininas quanto masculinas, abrangendo futsal, vôlei, basquete, handebol e atletismo, permitindo que todos os alunos encontrem espaço para se desenvolver, se divertir e se integrar à comunidade escolar. Aqui, o esporte é mais do que competição, é união, pertencimento e identidade estudantil. Agora, para falar sobre a Atlética, a gente trouxe aqui a Júlia Amaral, representante da Atlética do 2º MA. Então, Ju, para você, quais são os desafios que existem na hora de você montar um evento e integrar os alunos? Eu acho que a parte mais difícil de montar um evento é juntar todo mundo para participar, né? E também a questão dos horários, de marcar o evento, de ver um local, porque sempre dá problema e também tem a parte que as pessoas se machucam e aí tem gente que não gosta de alguma coisa e fica reclamando. E é isso, né? Eu acho que a parte realmente de juntar todo mundo e agradar todo mundo, eu acho que é a parte mais difícil. Sim. E o que você mais se orgulha de ter feito parte da Atlética? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de esportes, então eu acho que tá nesse meio de poder fazer a interclasse, fazer amistoso contra outras ETECs e fazer esses eventos esportivos é muito importante para mim porque eu sempre gostei muito de esportes. Então eu gosto muito dessa parte e também ver todo mundo feliz, juntar todo mundo, é um momento que a gente tá meio descontraído, então eu acho que é muito importante. E qual a importância do esporte na formação dos alunos? Eu acho que o esporte é muito importante porque é um momento que a gente se junta, então pela coletividade que o esporte dá pra gente, e também é um momento que a gente está descontraído, não tá pensando em lição de casa, em prova nem nada, e a gente tá todo mundo junto, é um momento que marca a gente, né, na escola, faz parte da vivência da escola, mas não tem a ver com realmente o ensino, de aprender matéria e coisas do tipo. Então acho que é muito importante esse momento que a gente tá feliz, tá junto, tá todo mundo descontraído, e a gente faz mais novas amizades, né? Tipo, interage com pessoas de outra sala. Então, acho que isso é muito importante mesmo. Muito obrigada, Ju. Os coletivos também têm papel essencial. As rodas da ETESP são coletivos estudantis autônomos que surgiram para promover a inclusão, o respeito e a representatividade dentro da escola. Cada roda é formada por alunos que se reúnem voluntariamente para discutir e organizar e realizar atividades que abordam temas específicos relacionados às suas identidades e experiências.
A Roda LGBT, a Roda das Minas, a Roda dos Pretos e a Roda ABS criam espaços de diálogos e representatividade, fortalecendo a inclusão e o protagonismo estudantil. A ETESP também está conectada ao movimento estudantil por meio da UMES, entidade que representa o secundarista de São Paulo desde 1984. Foi a UMES que esteve na linha de frente em conquistas como o Passe Livre e a Meia Entrada. A entidade desenvolve diversos projetos voltados para a formação e o bem-estar dos estudantes. Com isso, continua fortalecendo o protagonismo juvenil, promovendo representatividade e garantindo que a voz dos estudantes seja ouvida dentro e fora da escola. A ETESP é um espaço de transformação, aprendizado, convivência e de futuro. Um legado vivo que continua sendo escrito todos os dias. A ETESP não é apenas uma escola, ela é parte da nossa história. E o futuro começa aqui. O Café dos Bichos? Nossa, pera! No início, a instituição se chamava CETET. Ei, caralho, errei. No início, a instituição... Ao mesmo tempo, Qual que é? Ele é a primeira turista, né? Não. Pode? Peraí, não. Qual que é? Nossa, eu queria tanto faltar, mas eu tô quase estourando de falta. Agora, peraí. Não, pra ficar em pé. Não precisa ser em pé. Ali eu fico falando por trás. Aí No vídeo dela. Linda. E que aprendizado você leva dessa experiência para próximos eventos? Calma, não pensei nessa resposta. Mano, fala... A gente acabou a tarde.